Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Porque nós ganhamos, o assunto do Romário foi desaparecido com o tempo, mas tu já parou para pensar que se alguma coisa nesse trajeto não dá certo, vou até parar de falar. Foi o que o Ricardo Teixeira me disse. Ele chamou para uma reunião antes da convocação. Ele não queria saber os convocados, mas ele disse bem assim: pensa, se tu convocares determinado jogador e formos campeões, sem problema. Se tu não convocares, não formos campeões, eles te matam. A decisão é tua. Tudo bem, eu fiz, tomei a decisão e pronto. E como foi a decisão? Não sei se eu fui claro na pergunta, embora ela seja bem direta. A decisão foi observando que eu, com aquele tipo de jogador, naquela posição, jogando daquela forma que jogava, eu não teria as mesmas condições que eu tive com a seleção brasileira, jogando com outros jogadores. Eu teria que jogar de uma forma diferente e eu não sei se as características daqueles jogadores que nós possuímos no momento casariam perfeitamente. Então eu optei. Não, do caralho, eu adorei a resposta. Porque não chega a ser uma aposta. Foi estudado, foi entendido. Foi entendido. E nessa circunstância, por ser o Romário, em algum momento, se fica mais difícil tomar essa decisão, o peso do nome? Ah, sim, claro. Pô, ele é, se nós formos colocar em termos de jogador aí, ele é um dos 10 maiores jogadores do Brasil, fora de qualquer lista. Nenhuma dúvida. E tu optares por não levar, né? Mas nós achamos que aquilo era o certo, o ideal e coisa e tal, e tomamos a decisão. Não. Eu fico só assim pensando atualmente que a tua dúvida era entre o Ronaldo Fenômeno e o Romário. Tu era fosse um privilegiado neste momento em termos de nomes, né? Vamos combinar. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Esses 5 aqui, assim, eles devem estar entre os 20 maiores da história do futebol brasileiro. Sim, fácil. Sim, fácil. Eu gostava de um centroavante que jogava aqui no Grêmio, Luizão. Tanto que levei. E foi um jogador que me ajudou muito. Entende? Não que chegasse às condições de Ronaldo ou de Romário, mas ajudou muito. Então, eu tinha que fazer uma opção. Sim, pronto. Óbvio. Eu tinha que escolher e foi fazer. Aliás, essa história do Luizão, ela é pouco contada, né? O Luizão entre aspas, no Grêmio a pedido teu. Porque tu precisava que ele estivesse jogando. Essa é a história, né? E porque ele ficou aqui, tem gente que nem lembra que o Luizão é campeão do mundo jogando pelo Grêmio. Jogando, não sei. Eu pedi para que ele assinasse, fizesse contrato e coisa e tal, porque ele precisava jogar. E aí depois ele veio e levei para o Grêmio. Que isso é muito louco, né? E aí foi lá Foi lá, ajudou. Sabe que eu fui no aeroporto buscar o Luizão? O primeiro gol do Brasil de pênalti lá com o Rivaldo. Sim, ele quicava. Aliás, não sei se foi pênalti aqui entre nós. Bom, foi pênalti. Marcaram. Como um amigo meu que é juiz, uma vez, eu reclamei com ele, vem cá, cara, que lá não foi pênalti, só um pouquinho ruim. O juiz não deu? Eu falei, deu. Então foi pênalti. E ele era o juiz, olha que filha da mão. É foda, né? Não, mas o Luizão tem essa, né? Ele também era teu adversário nos... Mas até hoje, a gente se encontra, a gente dá risada das histórias e tudo que a gente passou junto.
Depois nós morávamos, quando eu fui treinar o Palmeiras numa oportunidade, nós chegamos a morar no mesmo prédio. Quando ele fazia o churrasco, ele... Chefe, não, vou lá, que senão tem uma caixa de cerveja que vai tomar. Chega, calma, pelo amor de Deus. Outro dia eu tenho treino. Nas antigas, os caras bebiam tudo e te falavam as coisas. Podia beber e falar pro técnico. Porque hoje em dia eu ouço que não pode. Não pode. Aí é que tá. Tu quer ver? Eu vou te contar. O que eu adoro o Paulo Nunes. O Paulo Nunes fazia sem vergonhice dele, fazia as papagaiadas, não sei o quê, e chegava lá e dizia, professor, assim. Aí eu dizia assim, vai para a mesa de massagem, faz uma massagem, faz isso, faz aquilo. No domingo ele te rebentava com o jogo. Então ele é malandro, ele era inteligente, mas ele sabia que fazendo aquilo, se recuperando para domingo, ele te dava a resposta. Então, se tu tem a resposta, por que é que tu vai estar brigando? Os caras me perguntam, como é? É difícil trabalhar com um jogador bom? Claro que não. É muito fácil. Jogador ruim que é chato. Jogador ruim, pelo amor de Deus. Mas tu estava trabalhando até há pouco tempo. Nos dias de hoje, isso tem espaço ainda? Essa forma de se estabelecer uma relação com o jogador? É quase impossível, mas ainda dá para a gente estabelecer, vamos dizer assim, não nos níveis anteriores. Sim. Mas dá para ter essa relação de confiança entre pessoas, entre jogadores de uma equipe. Mas mais difícil. Qual foi o último? Mais difícil. Qual foi o último jogador assim que tu conseguiu criar essa relação? Aí Atlético Paranaense, Galo, quem sabe, um Palmeiras aí recente, um Grêmio. Não, eu sempre tive com todos, mas eu tinha, por exemplo, todo mundo acha que o Daverson é maluco. Mas o Daverson é um cara espetacular, um coração gigante. Meu Deus do céu. Ele entrava num supermercado, ele saía de lá do supermercado com uma cestinha para uma pessoa, para dar para uma pessoa. Sabe, ele é um cara fantástico. Então, não, de vez em quando ele apresentava não pode fazer isso, hein, David? Pelo amor de Deus, coisas assim que hoje é mais difícil. Por isso eu acho que hoje é muito mais profissional e tem um pouco menos ambiente nos clubes. Foi difícil essas duas últimas passagens que tu teve nesses termos, tá? Porque de resultado, tu foi vice-campeão da América com o Atlético Paranaense. Sim. Com o Galo, tu fez um campeonato, foi bem, acabou não... Fomos terceiro no Brasileiro. Isso. Éramos sexto, sétimo, oitavo, e depois fomos perder o último jogo e ficamos em terceiro. Exato. Se tivéssemos ganho o último jogo, nós éramos segundo por 1 ponto atrás do Palmeiras. Quer dizer, foi uma campanha boa. Tá mudando. Eu quero te dizer o seguinte, tu olhas hoje, por exemplo, Libertadores. É diferente. Aquela alma copeira, aquilo tudo que foi vivido nos anos 90, 80, 90 e coisa e tal, ainda existe só quase como um símbolo. Porque hoje é muita câmera, é arbitragem, é evolução, ok? Mas ainda dá para a gente ter um bom ambiente, ou seja, fazer um ambiente de amizade dentro de um clube.